Mas hoje, qual que é o maior impacto que vocês sentem nos times lá quando tem uma rotatividade um pouco mais alta? Às vezes a gente tem momento que tem uma rotatividade mais alta, hoje um pouco mais baixa, mas o que vocês acham que impacta mais nessas rotatividades? Olha, eu acho que um dos elementos que a gente perde muito é conhecimento, né? Sem dúvida nenhuma. E assim, né? Toda vez que a gente coloca uma pessoa, isso talvez até parte desses custos aí, né? A gente tem um trabalho ali de formar, de dar contexto, né? A pessoa ganhar, até com os clientes, né? De ganhar a confiança mesmo dos clientes ali, né? Então, isso daí é algo muito difícil de construir, né, assim. E outra coisa, eu acho que é o impacto que às vezes isso gera no próprio time, né. Então, assim, toda vez que a gente tem, às vezes, um desligamento, né, uma mudança, assim, isso acaba porque muitas vezes, assim, tem pessoas que às vezes tem uma referência ali pro time. Então, essa perda, assim, tem um significado muito forte e é difícil da gente trabalhar ali nas pessoas, assim. A gente até entende, né, ao longo do tempo que essas mudanças, elas são naturais, né, mas é inevitável a gente conseguir tirar o peso que isso traz ali muitas vezes no time quando acontece, né? Eu acho que esses dois pontos, assim, eu diria que são os mais relevantes, assim, a perda de conhecimento que a gente tem e esse impacto no restante do time, no moral do time ali, né? Eu queria até adicionar uma pergunta, Ângela, no sentido de que, assim, é inevitável que em algum momento a gente vai perder pessoas, não tem jeito. E o que você tem buscado e o que você tem aprendido ao longo desse processo de ter perdido pessoas e o que você tem implementado nos seus times para poder trabalhar melhor esse assunto? Eu acho que parte, assim, é nunca minimizar, assim, a importância desse cuidado, né? Porque, principalmente no trabalho que a gente tem, a gente o tempo todo é muito pressionado, assim, né? Pressionado por entrega, pressionado pelos clientes. Então, assim, a gente tá o tempo todo preocupado com produtividade, com entrega, com a satisfação do cliente. E aí, nessa rotina, às vezes é muito fácil a gente despriorizar essas coisas, assim, desse cuidado, né? De, às vezes, manter feedback que as pessoas precisam, de fazer uma one-on-one para conseguir ir criando essa conexão, esse vínculo, de realmente abrir esse espaço, assim, de cuidado. Então, assim, é meio óbvio, né? Assim, mas eu acho que é um ponto que sempre que algo surge, uma crise, não sei o que, a gente foca muito ali no incêndio e às vezes a gente não é nem intencional, acho que não é nem por maldade, né? Eu não tenho dúvida disso. Mas é muito fácil a gente, às vezes, descolar um pouquinho, né, dessa importância. Então, reforçar isso daí eu acho que é muito importante e também minimizar, assim, logo que eu entrei na DTI, né, teve um Mission Command e eu lembro que um dos objetivos lá era lutar pela antifragilidade, né? Assim, acho que até a forma como foi escrita é muito bonita, assim, então ficou marcado da minha mente, assim. Os outros três eu não lembro, mas esse ficou gravado. E eu acho que isso, assim, a gente trabalhar isso também é difícil, né? Mas a gente trabalhar isso, assim, eu lembro que quando eu entrei, falava muito da cultura do herói, né? Então, a gente trabalhar isso também, até para permitir que as pessoas consigam evoluir, que elas consigam... Às vezes, ela não precisa mudar de empresa, às vezes ela precisa mudar de projeto, ela precisa mudar de time, de cliente e tal. E isso já satisfaz essa ansiedade, assim, essa busca por novos desafios, né? Então, assim, criar isso dentro do time, né? De não deixar o time tão frágil, tão dependente de uma pessoa, eu acho que é importante. Quando eu fiz minha pós-graduação, eu lembro que teve um professor que falou que um líder, ele forma as pessoas para sua ausência, algo assim. E eu acho que é isso, né? Tirar essa dependência, ajudar as pessoas, às vezes, a tirar essa dependência para ela conseguir trilhar outros caminhos dentro da própria empresa, eu acho que faz muito sentido também. Eu acho que contribui muito para manter, né? Para conseguir ajudar as pessoas a continuarem aqui, mas dentro de novos desafios, dentro de novas perspectivas também. Agora, pra gente terminar o episódio, eu quero dar uma pergunta difícil pra Fê. Vixe. O que você acha com o viés de pessoas? O que você acha que é importante, que as empresas precisam adotar ou estratégias que elas precisam criar para que os talentos queiram continuar ali, queiram crescer e queiram fazer parte da empresa e não busquem outras oportunidades? Eu acho que volta um pouquinho no que a gente tinha falado lá atrás, que é de oferecer, primeiro é entender o que esse talento tá buscando. E se a gente for generalizar, né, a gente vai voltar, né, para as questões da flexibilidade, dos desafios, do aprendizado. É porque, assim, tem uma coisa que é muito fácil, que é dinheiro, pagar bem. Não, com certeza. Acho que, assim, tem né, que sair disso. partindo dessa disso, base... isso. É só pra que... Acho que isso é importante falar, só pra também não ficar achando que é só outra coisa. Sim, né, uma vida só de propósito, né? A gente realmente tem sonhos que precisam ali de investimento. Os boletos financeiro. chegam no fim do mês, né? Sim, não, com certeza. Inclusive, eu acho que esse é um assunto
importante, porque sempre quando a gente fala disso, também se fala de que a geração atual não valoriza tanto o salário, né? Assim, mas eu acho que, assim, na verdade é uma mudança de visão. Não é só mais o salário que é tão importante assim, né? O salário continua sendo extremamente importante porque ele é o meio pra gente construir aí as nossas vidas, né, pessoais? Então, realmente, temos que partir dessa base. Mas aí eu acho que entra, assim, né, considerando que esse é um assunto que está relativamente ok, né, considerando que a própria empresa já fez aí as suas pesquisas de mercado, né, em relação a como o mercado anda reagindo, assim, em relação aos salários da sua área. Acho que entra essa parte do aprendizado, do desafio, da flexibilidade. Hoje em dia, as pessoas, elas realmente buscam, assim, um local onde elas possam ser elas mesmas, onde elas tenham a flexibilidade de poder, às vezes, sim, ter o trabalho remoto, incluindo dentro, né, da sua trajetória, do seu dia a dia. Acho que a comunicação aberta, né, em relação às oportunidades que a gente já tinha citado também. Então, assim, eu acho que não é nada, assim, né, felizmente ou infelizmente, não é nada de muito diferente, assim, do que a gente já tinha falado aqui, né. Acho que o problema disso é, de fato, executar. Garantir que isso tenha acontecido dentro da empresa como um todo, né. Garantir que as lideranças realmente estão propondo esse diálogo, né. Garantir que as oportunidades estão sendo enxergadas e mostradas, né, pro time. E eu acho que uma linha contrária também, que eu acho que foi um pouco do que talvez muitos de nós aqui tenham vivido isso na DTI, é que quando eu cheguei, a DTI era de um outro tamanho, né, uma outra DTI. Era outra realidade. Era outra realidade. E coube a mim também confiar em enxergar as oportunidades que eu mesma poderia ajudar a criar ali, né. Então, obviamente, né, um esforço mútuo, assim, da empresa como um todo, né, se a gente for pensar na instituição, assim, como um todo, mas do próprio colaborador também enxergar ali oportunidades que ele mesmo vai poder cavar, assim, de certa maneira, né, e de, olha, tô vendo aqui que esse aqui é um problema que talvez a gente possa começar a resolver, a trabalhar nele, enfim. Então, de criar suas próprias oportunidades. Obviamente, não é um trabalho sozinho ali, né, tem que ser em parceria mesmo com o time, com as suas lideranças, com a empresa como um todo, mas eu acho que é um caminho possível também. É porque acho que o negócio legal que você falou é que, assim, a gente não precisa reinventar a roda, né? Exato. Não tem nada muito inovador. Talvez acho que o mais inovador é conseguir sair da teoria e ir pra prática e fazer da prática o que a gente faz, o que a gente escreve na teoria, né? Porque Exatamente. acho que isso é o mais difícil no fim das contas. Eu acho que vale só dar um adendo também, que grande parte das pessoas pede demissão por causa do líder, não por causa da empresa, né? Então, formemos bons líderes que olhem para os seus liderados, que não é nada fácil, mas é uma reflexão importante. Mas é como a Ângela tinha citado ali também, né? Lidar com pessoas não é algo inato, né? A gente tem muita dificuldade na nossa vida pessoal, no trabalho, enfim, qualquer lugar assim que a gente vai. É muito difícil você compreender o que a pessoa tá querendo dizer e falar, e o que ela tá sentindo, enfim, a gente ainda tem muito pouco autoconhecimento, o que atrapalha muito, né, em relação às nossas relações, sejam elas quais forem, assim, mas dentro do trabalho é incluído, né? A gente também tem essas dificuldades aqui dentro mesmo, mas acho que é um esforço contínuo aí da gente tentar compreender como é lidar com pessoas, enfim, né? E é um esforço grande. Muito.